Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos e amigas que acompanham a nossa TV Canção Nova, uma alegria. Estamos começando mais um programa. Pergunte e responderemos. Um programa da grade de programação da Canção Nova para responder aí perguntas sobre a sua dúvida. O objetivo é responder de maneira rápida, não é um trocando ideias, como o programa de meio-dia na terça-feira. Não, é responder de maneira rápida, porque são muitas perguntas que estão aí na fila para serem respondidas, ok? Vamos pedir a Nossa Senhora que interceda por nós, junto ao Divino Espírito Santo, para que nos ajude a responder essas perguntas de acordo com aquilo que a igreja nos ensina. E vocês também que estão aqui, vocês que estão em casa, possam também receber essa formação aí de maneira bem clara. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, quero cumprimentar vocês que estão aqui presentes no nosso auditório. Temos aqui amigos de Maringá, no Paraná. Quem são? Prazer em recebê-los. Uberlândia, Minas Gerais, ali. Natal, Rio Grande do Norte. Vitória da Conquista, na Bahia. Santa Vitória, Minas Gerais. E Mogi das Cruzes, São Paulo. Mais alguém? Ok. É uma alegria recebê-los aqui na Canção Nova e aqui também no nosso programa, certo? Quero mostrar esse livreto devocionário, Santo Padre Pio de Pietrelcina. É um breve resumo da história do Padre Pio e orações, né, do Padre Pio. Todo mundo conhece o Padre Pio, não preciso nem fazer apresentação sobre ele, né? Foi canonizado pelo Papa João Paulo II. E ele teria dito um dia, né? Teria dito ao Papa João Paulo II, quando João Paulo II era padre ainda, um dia você vai ser Papa. Os santos têm, né, essas visões do futuro. Muito bem, estamos nas vésperas aí do Corpus Christi amanhã, grande, né, solenidade da Eucaristia, né? Quero mostrar aqui alguns livros que podem ajudar a gente nesse estudo, nesse entendimento maior da Eucaristia e da missa, né? O livro do Dr. Scott Hahn, é impressionante, um homem que era pastor presbiteriano americano, batia pesado na Igreja Católica, quando assistiu uma missa, se converteu. Eu estive na casa dele 2 vezes, ele publicou esse livro maravilhoso, O Banquete do Cordeiro, vale a pena ler. Eu nunca encontrei uma pessoa que leu esse livro que não gostou. Tem um livro que ele conta a conversão dele, né? Todos os caminhos levam a Roma, a conversão dele, depois também da esposa dele. Um livro que eu escrevi, baseado em 5 livros de um grande santo da igreja, devotíssimo da Eucaristia, São Pedro Julião Eymar. Escreveu maravilhosamente sobre a Eucaristia. Eu fiz um resumo e escrevi esse livro, O Segredo da Sagrada Eucaristia. Aqui vocês estão vendo uma foto do milagre de Lanciano, né? Que há mais de 700 anos está lá na Itália. Um outro livro muito bonito sobre a Eucaristia. Esse livro quem escreveu foi um bispo italiano, Raffaello Martinelli, que trabalhou durante mais de 20 anos com o Papa Bento XVI, no Conselho Pontifício de Catequese do Vaticano. E ele então escreveu um livro, Eucaristia, o Pão da Vida Eterna, para preparar crianças e jovens para a primeira comunhão e para a crisma. Tudo muito bem ilustrado. Olha, aqui a criança já aprende tudo sobre a missa. Além dos textos maravilhosos, as representações são também, as ilustrações ajudam a entender muito. Olha, não é só para criança, não. Tem muito adulto que não sabe o que está aqui, tenho certeza. Vale a pena um livro assim, de catequese sobre a Eucaristia. Muito bem, vamos aqui para as perguntas que já estão aqui na minha mesa. Começo com a pergunta do Tiago Faria. Tenho uma dúvida a respeito dos casais de segunda união. O Papa nos pede para acolher, mas como devemos agir com todos os casais
que vivem nessa situação, eles vivem em pecado? Bom, objetivamente falando, o casal de segunda união, ele não está vivendo de acordo com a lei de Cristo. Por quê? Porque para estar casado tem que receber o sacramento do matrimônio. E o casal de segunda união não recebeu o sacramento do matrimônio. Ele é casado somente no civil. Então, não está vivendo de acordo com a lei de Cristo, né? Então, a igreja diz o seguinte: eles não estão excomungados da igreja, não estão expulsos da igreja, não, né? São como um filho que você tem que não está vivendo bem de acordo com as normas, vamos dizer, da família. A igreja recomenda que eles rezem em casa, participem das coisas da igreja, não podem receber os sacramentos, Eucaristia e confissão. Por quê? Como eu disse, não estão vivendo de acordo com a lei de Cristo e não pode confessar e continuar fora da lei de Cristo. Então, o que a igreja recomenda é que rezem, participem das coisas da igreja. O catecismo da igreja diz assim, que eles não devem exercer certas atividades na igreja. Mas o catecismo não fala quais são as atividades que um casal de segunda união não deve exercer. Então, alguns perguntam, o casal de segunda união pode fazer palestra? Pode fazer leitura? Pode participar do ministério de música? Pergunte ao bispo. Já que o catecismo não fala quais são as atividades que alguém de segunda união não pode exercer na igreja, então vamos ver com o bispo o que pode e o que não pode. Quando o catecismo não decide, quem vai decidir é o bispo na sua diocese. Ok? Agora, é importante que um casal de segunda união verifique se por acaso o primeiro casamento foi válido. Porque muitas vezes o primeiro casamento não foi válido. Um dia eu conversei aqui na Canção Nova, no programa Escola da Fé, com o presidente do Tribunal Eclesiástico de Aparecida. E ele me falou que 90% dos casais que entram com pedido de declaração de nulidade, consegue. Eu fiquei até meio surpreso. Tanto assim é. Porque tem muito casamento que foi nulo. Porque faltou consentimento, ou faltou forma canônica. Né? Tem nesse livro aqui, Família Santuário da Vida, o último capítulo dele são os motivos que podem levar o tribunal da igreja a declarar uma nulidade do casamento. Okay? São 19 itens no Código de Direito Canônico que pode levar o tribunal a dizer o casamento de vocês não valeu. Então, se o tribunal declara isso, então o casal pode se casar, né, na igreja. Eu vou rapidamente dizer quais são esses itens. Por exemplo, falta de capacidade para consentir. Uma pessoa que não tem o juízo perfeito. Ignorância, né? Não sabia o que estava fazendo. Erro, simulação, violência ou medo, condição não cumprida. Problema de idade, tem que ter uma idade mínima para poder casar. Impotência, quem não tem condição de realizar o ato sexual, definitivamente não pode se casar. Questão de vínculo, disparidade de culto, ordem sacra, profissão religiosa perpétua, rapto, crime, consanguinidade, irmãos, primos, afinidade, honestidade pública, parentesco legal. São 19 razões que o Código de Direito Canônico diz que o tribunal pode declarar a nulidade do casamento. E eu conheço muita gente que conseguiu a declaração de nulidade. Então, é importante verificar isso, certo? Agora, o nosso catecismo fala bem claro sobre esse assunto também. Então, vale a pena consultar o catecismo, né, sobre esse assunto. Miguel Batista pergunta o seguinte: a Igreja Católica realmente cogita a ordenação de homens casados? O que será esse sínodo da Amazônia? Veja, o Papa vai fazer um sínodo sobre a Amazônia, porque a Amazônia é um território, um estado diferente do resto. É o maior estado do Brasil, é maior do que vários países, a Amazônia. E ali tem muita falta de sacerdote. Então, o sínodo vai analisar o seguinte: vale a pena ordenar homens casados aqui, né, para a Amazônia? Bom, se o sínodo achar que deve e o Papa aprovar, não tem erro, não está quebrando nenhum dogma da igreja, não. Porque a igreja, até o ano 1123, veja, 1123, a igreja tinha padres casados.
Só no Concílio do Latrão I, que foi em Roma, é que, a partir dali, o celibato passou a ser obrigatório para toda a igreja latina, a igreja no Ocidente. E no Oriente, a igreja católica, melquita, maronita, tem padres que são casados. E a igreja católica recebeu muitos padres da igreja anglicana, que eram casados, vieram para a igreja católica e continuaram padres casados. Aqui, perto de nós, no Brasil não tem muito, mas nos Estados Unidos tem muito padre casado, que veio da igreja episcopal, a igreja anglicana, foi reordenado, ordenado de novo, e é casado. Então, o celibato não é um dogma, é uma medida pastoral. Se a igreja, o Papa achar que deve, agora, não vai ser uma regra, isso não quer dizer que o Papa vai abolir o celibato, não vai abolir o celibato, vai abrir algumas exceções, talvez, aí vai ser decisão dele, mas não se espante que não teria nada de errado, se isso acontecer, ok? No começo da igreja, houve padres e bispos casados. Tanto é que São Paulo fala na carta que escreve para Timóteo, para Tito, que o bispo seja casado uma vez só. Está na carta de São Paulo a Timóteo. Audileia, de Minas Gerais, pergunta: sempre rezei pelas almas do purgatório. Ótimo. Ofereço a Santa Missa pelas almas do meu pai e irmão, entre outros. Ótimo. Só que eu ouvi esses dias que isso não vale. Isso é verdade? Mentira. Mentira feia. Quantas vezes a gente vai lá na igreja, coloca o nome como intenção de uma alma do purgatório na missa? Sabe, eu não sei como é que as pessoas conseguem inventar essas mentiras, né? De que uma missa oferecida pela alma de alguém não tem validade. Pelo amor de Deus. A coisa que a igreja mais recomenda para as almas do purgatório é oferecer a Santa Missa por elas. E as indulgências. Agora chega alguém e diz que isso não é verdade. Para de ensinar coisa errada para os outros, né? Esquece esse negócio, continue oferecendo a sua missa, sim, seu pai, seu irmão, e pelas almas do purgatório. Tanto assim, gente, que veja, toda missa, a igreja reza pelas almas do purgatório. Na oração eucarística, qualquer que seja, aqueles 8, 9 tipos de orações eucarísticas, sempre tem o momento dos mortos, em que a igreja reza, né, pelos mortos. Então, não tem nada de errado nisso, certo? Tem um livro sobre purgatório que eu escrevi, que eu ponho o que a igreja ensina. Aqui eu coloco a questão da missa, a questão das indulgências pelas almas do purgatório, né? A gente não pode ficar falando bobagem, sabe, gente? Por isso que tem que estudar a religião, sabe? A gente não pode ensinar coisa errada para os outros, isso é pecado, desvia a pessoa do bom caminho. Tem muito palpiteiro na religião. Religião não é futebol, não, que cada um faz escala seu time da seleção brasileira, não. Nós temos um catecismo da Igreja Católica, nós temos um código de direito canônico que reza o que é, o que não é, nós temos as encíclicas dos papas. Aí chega uma pessoa e ensina uma coisa, pelo amor de Deus, ainda bem que existe um pergunte e responderemos, né? Para tirar essas mentiras do ar, né? Janete de Natal, no Rio Grande do Norte: eu e minha namorada buscamos a santidade, mas nosso ciclo de amizade não busca. Mas penso que eles apenas não enxergam o que estão fazendo de errado. Devemos conversar com eles? Devemos nos afastar? O que fazer? Janete, eu acho que se afastar não. Vocês buscam a santidade, o grupo de amigos de vocês não busca. Olha, isso é muito comum, infelizmente. Jesus fala o quê? Na oração sacerdotal de Jesus, está lá no capítulo 17 de São João, né? Ele fala: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não peço que os tires do mundo, o mundão mesmo, né? Porque o cristão tem que ser o quê? Sal da terra e luz do mundo. O sal não é para ficar no saleiro, o sal é para ficar na comida. A luz não é para ficar embaixo da mesa, a luz é para ficar no alto. Então o cristão é para viver no mundo. Se os seus colegas não são convertidos, não buscam a santidade, e vocês querem buscar a santidade,
procura evangelizá-los. Procura devagarinho ir conversando, oferecendo um livro, convidando, quem sabe, para um encontro, promovendo entre eles, quem sabe aí, né, uma oração, não sei. Deixa o Espírito Santo conduzir vocês, mas eu penso que vocês não devem se retirar do meio deles, não. Ok? Já que vocês têm um propósito firme de santidade, passe isso para os outros, né? Fabiana Menezes, gostaria de saber se há impedimento de católico fazer uso do chá de ayahuasca, que é o famoso santo daime. Olha, esse chá tem problemas de toxicidade. Então, mais do que um problema de religião, se pode ou não pode, é um problema aí mais de medicina, né? Eu tenho uma matéria do D. Estevão Bittencourt, acho que até publiquei no livro Falsas Doutrinas, em que ele coloca que esse chá de santo daime é usado em alguns ritos religiosos, parece que na Amazônia e tal, que não é católico, e que leva a uma certa alucinação, porque é meio tóxico, é meio tipo droga. Então, realmente não vale a pena, tá? Gearderson Amorim, como convencer uma mulher a usar o método Billings? Minha mulher não tem confiança em utilizá-lo. Ô, Amorim, a sua mulher e muitas mulheres não têm confiança de usar o método Billings, o método da ovulação. Por quê? Porque não conhece o método direito. Esse é que é o problema. Olha, a Organização Mundial da Saúde diz que o método Billings funciona em mais de 90% dos casos, desde que o casal use o método direitinho. É o método da ovulação. A grande vantagem é que se pode fazer o controle da natalidade sem usar remédio. Porque todo mundo sabe que a pílula anticoncepcional faz mal. Isso está claro aí na internet, tem muitos artigos aí que mostram. Não é brincadeira a mulher ficar tomando um remédio a vida, um hormônio a vida inteira. O método é bom, agora precisa aprender. O método é baseado em quê? O método é baseado, né, no ciclo da mulher. Ou melhor, no ciclo não, nos dias de fertilidade. Quando a mulher é fértil, são poucos dias por mês, não passa de 4, 5 dias por mês em que a mulher pode engravidar. Nesses dias, ela percebe o chamado muco uterino. É uma substância que o útero dela produz para deixar o útero alcalino, porque o útero é ácido, principalmente a vagina, o canal vaginal é ácido. Então, por que ela não engravida? Porque o espermatozoide morre nesse ambiente ácido. Então, o muco uterino, que parece uma clara de ovo, ele deixa toda a região interior da mulher, do útero, da vagina, alcalino, ou seja, neutraliza a acidez. Então, o espermatozoide consegue chegar vivo e fecundar o óvulo. Mas isso são 4, 5 dias por mês só. E o pessoal que trabalha com isso, do SEMPLAFAM, Centro de Planejamento Familiar, ele diz que não tem problema da mulher ser desregulada, ou ter um ciclo menstrual desregulado, ou não, diz que não tem problema. O único caso é a mulher observar, ela se observar, e aprender a identificar os dias em que ela é úmida, ou seja, ela percebe o muco uterino na vagina. Nesses dias ela está fértil, inclusive a temperatura dela sobe um pouquinho, nesses dias. Então, o método é baseado nisso. Existe um livro, eu acho que é da editora Paulo, que se chama O Método da Ovulação, que explica direitinho, inclusive com gráficos, né, o método Billings. Vale a pena aprender, porque, olha, evita a medicação, é um método recomendado pela igreja, por quê? Porque não é uma contracepção artificial. A igreja não aprova o uso de pílula, de DIU, de camisinha, a igreja não aprova, porque é um controle artificial, está indo contra a natureza, ok? Arielle Morgado, Adão e Eva foram ou serão salvos? Arielle, só Deus pode dizer isso. Adão e Eva existiram? Existiram. Não se pode negar que Adão e Eva existiu. Então, foi o primeiro casal, primeiro homem, primeira mulher que existiu na história da humanidade, né? Então, existiu. Agora, se foram salvos ou não, a gente não sabe. Há um escrito apócrifo que a igreja coloca na liturgia das horas, no sábado santo, e que
fala que Jesus foi à mansão dos mortos, e o primeiro que ele procurou foi Adão, porque Jesus é filho de Adão, né? Descendência, ele é humano. E diz que Jesus foi levar a salvação para o Adão. Mas é um livro apócrifo, a igreja não canonizou Adão. Então a gente não pode dizer que Adão seja santo ou não. Essas coisas só Deus sabe dizer, né? Saíde Sandra, a nulidade de um casamento não contradiz o Evangelho, que pede para que haja reconciliação do casal ou que vivam só. Veja, não contradiz o Evangelho, porque o que Jesus fala no Evangelho? Né? Foi o Evangelho, está aqui no Sermão da Montanha, né, de São Mateus, capítulo 5, né? Foi o Evangelho dessa semana, né? Jesus coloca bem claro, né, que não deve haver a separação, a não ser em caso de casamento, matrimônio falso. Está escrito no Sermão da Montanha. Então, há casos de matrimônio falso. O que é o matrimônio falso? Aquilo que eu falei há pouco, né, que tem um capítulo aqui nesse livro. Matrimônio falso é quando houve uma obstrução à validade do casamento. Como eu falei, consentimento. Por exemplo, vou dar aqui, detalhar um pouco mais. Quando a gente vai se casar, quem já casou sabe, quem não casou já ouviu. O padre faz 3 perguntas no altar, ou o diácono. Primeiro, vocês querem se casar, é de livre e espontânea vontade? Sim. Livre e espontânea vontade. Você não está com medo? Não está casando obrigado? Não está chantageado? Não tem aí uma ameaça do sogro, da sogra? Você não está casando porque ela está grávida? Isso não é motivo para casar. Casar é porque você ama, você quer. Entendeu? Então, o que é a falta de consentimento? Falta de consentimento é quando você casa, mas no fundo, você não está certo que quer casar. Não há aquele sim. Segundo, o padre pergunta, vocês prometem fidelidade um ao outro, é por toda a vida que o prometeis? Ou será que você está pensando aí, não, quando ela tiver 50, eu troco ela por 2 de 25. Se não houver o compromisso de fidelidade até a morte, o casamento pode não valer diante de Deus. Terceiro, o padre pergunta, vocês prometem receber os filhos que Deus lhes mandar, educando na fé do Cristo e da igreja? Sim. Aí se o casal sai dali, não queremos ter nenhum filho. O casamento não valeu, porque prometeram uma coisa no altar e vão fazer outra. Então, e tem muitas outras coisas, eu li para vocês, são 19, problema de idade, tem que ter uma idade mínima para poder casar. Quem é religioso não pode casar, quem fez um voto, sei lá, de consagração religiosa, que exigisse o celibato, aí depois vai casar, não vale. Então tem muitas coisas, falta a forma canônica, alguém que casa fora do ritual da igreja. Então, a nulidade de casamento, a pessoa, o Said está perguntando aqui, não é contra o Evangelho. Jesus deixa claro, a não ser em caso de matrimônio falso. Ok? Então, há as exceções, sim. Então, não fere o Evangelho, não. Se ferisse, o Papa não ia colocar no Código de Direito Canônico. Quem aprova o Código de Direito Canônico que contém tudo isso é o Papa. E quem aprovou isso daqui foi o Papa João Paulo II, um Papa que é um Papa duro, um Papa sério. No entanto, ele colocou aqui 19 causas que pode levar o tribunal a declarar nulidade. Ok? Uma pessoa que pede para não ser identificada. Estou namorando há 2 anos. Caímos em pecado. E me confessei. Porém, engravidei. Não sou casada na igreja e não moro com meu namorado. Hoje vivemos a castidade e temos o desejo de casar na igreja. Posso comungar novamente? Pode. Se você errou, pecou, se confessou, não peca mais, pode comungar tranquilamente. Não tem problema não, fique sossegado. Ok? Muito bem, vamos para o nosso intervalo. Depois a gente vai voltar respondendo as perguntas que chegaram por e-mail, que vão aparecer aqui nesse quadro. Espera aí, que é bem rápido o nosso intervalo.
Muito bem, de volta com o nosso programa Pergunte e Responderemos. Vocês todos já estão bem a par desse programa Palavras que Curam, né? É uma ação da Canção Nova durante os meses de abril, maio e junho, né? É um projeto especial de evangelização e também que tem aí um meio de ajudar a Canção Nova nas suas despesas, né? Todo mês são 4 palestras, né, que recebe quem ajuda com R$20 a mais, além da sua contribuição normal. Esse mês, né, que é o último mês, agora junho, nós temos aí do Padre Márcio, é um oracional, né, Pai das Misericórdias, do Ironias Puldaro, Uma Vida de Oração, né, Liberta do Mal, a Paula Guimarães, Criando Filhos no Mundo cercado pelo mal, pelo pecado, né? E o Padre Roger Luiz, A Força da Palavra Gera Cura e Conversão. Então, esse é o último mês, praticamente a última semana dessa ação Palavras que Curam. E depois, no final, quem contribuiu todos os meses vai poder receber, então, esse CD, um CDzinho aqui, ou melhor, um DVD, com todas as pregações. Inclusive, tem uma pregação minha que ficou, se não me engano, no primeiro mês, em abril, ok? Então, tá aí. Você ajuda a Canção Nova e a Canção Nova ajuda você a ser evangelizado, ok? Eu quero também mostrar o que está aqui. Vocês estão vendo aqui essas caixinhas aqui na frente? O que são? São coleções, são vários cursos que eu gravei para ouvir em MP3. Por exemplo, esse daqui, né, o Catecismo da Igreja Católica. Em 40 horas eu explico os itens importantes, mais importantes do Catecismo da Igreja Católica. Tá? Esse outro livrinho, essa outra caixinha, são 10 CDs num curso bíblico, onde eu explico os 72 livros da Bíblia, um por um, do Gênesis ao Apocalipse. Ok? Muita gente quer fazer um curso bíblico, não sabe como fazer, se escutar isso aí é um curso bíblico. Tá? Isso daqui é um curso sobre família, 25 horas em que eu falo do namoro até a viuvez. Como eu passei por todas essas etapas, né? Me convidam muito para pregar encontro de casais, e eu não tenho mais condições de cumprir tantos compromissos, viajar por esse Brasil. Aí viajei cerca de 40 anos, não dá mais. Tem muito compromisso aqui na Canção Nova, tem outros que me impedem. Então eu falei, bom, pelo menos quem quiser conhecer um pouco do que eu prego, aí tá. E esse daqui, um curso de História da Igreja, que são 100 horas também, onde eu explico a história da Igreja desde o primeiro século até hoje, né? Inclusive, eu escrevi também 3 livros sobre a história da Igreja, acho que está aqui, esses 3 livros aqui, não sei se o câmera consegue mostrar aqui, esses 3 livros aqui, né? A história da Igreja Antiga, Média, Idade Média e Moderna Contemporânea, né? Então, é preciso, sabe, quem pode, quem tem condição, quem gosta de ler, conhecer a história da Igreja. Porque, infelizmente, o que acontece hoje? Muita gente fala mentira sobre a Igreja, principalmente nas universidades, sobre a Inquisição, sobre Cruzada, Joana d'Arc, Galileu Galilei, Savonarola, Giordano Bruno, e os jovens não sabem se defender. Acha que o que o professor está falando está certo, está errado. Tem muita lenda negra sobre a Igreja. Agora, quem conhece a história da Igreja, não se deixa levar, não. Sabe, gente, quem pode, precisa na Igreja estudar, até para orientar quem não sabe. Ok? Então, esse material é para isso. Bom, vamos aqui às perguntas que já estão aqui no nosso plasma. Uma pessoa que não se identificou. Já ouvi alguns artigos onde dizem que o Espírito Santo não age nos protestantes. O que me diz sobre isso? Não é verdade. Existe um documento do Concílio Vaticano II, chamado Unitatis Redintegratio, sobre a unidade dos cristãos. Diz que o Espírito Santo age sim. Claro que não é na plenitude que age na igreja. Por que age? Porque eles levaram a fé da igreja, levaram a Bíblia da igreja, levaram onde tem fé, o Espírito Santo age. Agora, não quer dizer que tudo que estão fazendo está de acordo com a nossa fé, não. Infelizmente, os protestantes
não tem os sacramentos, confissão, Eucaristia, não acredita na autoridade do Papa, não acredita na intercessão do santo, não acredita no purgatório, infelizmente, não está certo. Mas a igreja reconhece que neles há coisas boas. Claro, levar a Bíblia, levar a fé, levar a oração. O Espírito Santo pode agir sim. Entenderam? A gente tem que reconhecer o que é certo e o que não é. Eu estou dizendo aquilo que está em documento da igreja. Eu não chuto, viu, gente? Quando eu não sei, eu digo não sei. Eu só digo quando eu sei que está no documento da igreja. Porque um dia, se alguém me apertar, eu vou mostrar. Está aqui, ó. Certo? Unitatis Redintegratio do Concílio Vaticano II. Agora, não estou dizendo para ninguém que é católico virar protestante, de jeito nenhum. De jeito nenhum, não é isso. Mas que tem coisas boas nele, tem. Né? A igreja reconhece que tem sementes do verbo nas outras religiões. Coisas que Deus deixou até para que eles voltem para a igreja. Vera Lúcia, é pecado viver a castidade no casamento por medo de ter filho? Ô Vera, essa questão é delicada. Eu acabei de colocar aqui para vocês que a gente vai se casar, a gente promete receber os filhos que Deus enviar, né? Criando-os na fé do Cristo e da igreja. Agora, claro, com um casal às vezes que precisa fazer um controle de natalidade por um tempo, por causa de saúde, ou por causa de problema econômico, então pode controlar a natalidade, não tem problema. Um casal que não quer mais ter filhos, já tem 2, 3, não sei, não quer mais ter, não é pecado viver a castidade no casamento, mas nem sempre é bom, porque o ato sexual não é só para ter filhos, é para também a união do casal. O sexo para o casal tem duas finalidades, unitiva e procriativa. O sexo é a expressão de amor do casal. Então, muitas vezes, um casal que impede a vida sexual pode depois começar a ter problema de relacionamento, principalmente se um deles precisa mais disso. Eu escrevi um livro, até pedi para separar aqui, Vida Sexual no Casamento. Esse livro, eu procurei colocar aqui o que a igreja ensina, pedi para o nosso bispo na época, Dom Benedito Beni, dar o imprimatur. Imprimatur é autorização para publicar, porque é um assunto sério. Aqui, por que eu escrevi esse livro? Porque eu sempre recebi muitas perguntas assim, professor, o que um casal pode e não pode fazer no casamento em termos de sexo? Então, como são muitas perguntas, eu escrevi, né? O senhor bispo Dom Beni autorizou a publicação, então está aí, certo? José Carlos, a traição de Judas foi obra de Satanás ou já era predestinado a acontecer por Deus? Olha, não existe predestinação por Deus. Deus não tira a nossa liberdade. Agora, Deus deu a nós liberdade, deu inteligência e deu vontade. A inteligência para você ter luz, a liberdade para você decidir e a vontade para você cumprir o que você decidiu. Satanás agiu em Judas, mas Judas permitiu. Ok? São Paulo fala o quê? Não deis ocasião ao demônio. Não dá colher de chá para ele. Né? Santo Agostinho fala, o demônio é um cão preso na coleira. Cristo o acorrentou com a cruz. Mas Santo Agostinho fala que quem for lá mexer com ele vai ser mordido. Ou seja, quem entrar na vida de pecado, entrar na dele, ele vai agir. O Judas era ladrão, o Evangelho fala que ele era o tesoureiro do grupo, ele roubava dinheiro, então já estava em pecado, certo? Ele se decepcionou com Jesus. Por que ele se decepcionou? Ele achou que Jesus ia ser um revolucionário, que fosse derrubar Pilato, derrubar César, derrubar o Império Romano, e não era essa a libertação que Jesus veio trazer. Jesus veio trazer a libertação do pecado, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Judas se revoltou por uma série de razões, né? E permitiu que Satanás agisse nele. Isso aconteceu, como acontece com a gente. Quando é que Satanás age na gente e leva a gente ao pecado? Quando a gente deixa, porque não vigiou e não orou. O que Jesus fala? Vigiai e orai. Não bobeia, porque o espírito é forte, mas a carne, meu amigo, a carne é fraca. Então, quem não vive uma vida de oração,
de vigilância, um pouco de penitência, acaba sofrendo a tentação do demônio. Mas, não é predestinado a isso. O Catecismo da Igreja fala, a morte de Jesus não foi um teatro que aconteceu, que Deus predestinou Pilatos, Herodes, Judas, para levar... Não. Deus, na sapiência infinita dele, sabia que os homens iam fazer isso. Então, ele aproveitou a maldade dos homens, que levou o Cristo à morte, para fazer da morte de Cristo a libertação da humanidade. Ok? Deus sabe usar o mal para o bem. Por isso que Deus permitiu. Mas ninguém foi obrigado a trabalhar para a crucificação de Jesus. Não, de jeito nenhum. Mesmo porque São Paulo fala na carta a Timóteo, né? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, São Paulo fala a Timóteo, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Não, Deus não queria que ninguém se perdesse, não. Marlute Castro, um professor da minha filha, disse que em Levítico 20:13 se lê, quando também um homem se deitar com outro homem, como uma mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. É a respeito de pedofilia e não propriamente de homossexualismo. Eu disse para ela que isso não é verdade. Estou certo? Você está certo. Eu queria saber se o professor da sua filha, se ele é exegeta, ou seja, entendedor profundo da Bíblia. Está chutando. Os manuais da Bíblia dizem que é prática homossexual. Eu tenho um manual de 1.500 páginas lá, que é da editora lá espanhol, que é da Universidade de Navarra, né, na Espanha, fala bem claro, prática homossexual. Agora, se o professor quer dizer que é pedofilia, eu quero saber se ele é doutor em Bíblia, exegeta, hermeneuta, se tem autoridade para dizer isso. Né? Não identificado, quais pecados nos levam para o purgatório? Todos. Quais todos? O purgatório é para purgar, tirar os pecados. Agora, veja bem, a pessoa que morre em pecado mortal, o que é pecado mortal? Aquele pecado que você rompeu com Deus, você não quer saber de Deus, até o último instante da morte, pecado grave, contra os 10 mandamentos, a pessoa pode ir para o inferno. Agora, o que diz o Catecismo no parágrafo 1030? O Catecismo diz assim, aqueles que morrem na amizade de Deus, mas não estão perfeitamente santificados, vão se purificar no purgatório, a alma vai se purificar, até chegar à santidade perfeita, para poder entrar em comunhão com Deus, que é santo, santo, santo. Graças a Deus que existe purgatório. Que eu pergunto para vocês que estão aqui, quem é aqui que vai morrer sem pecado nenhum? Perfeitamente santo, levanta a mão, quem é que vai morrer? Então nós vamos encontrar lá no purgatório, nós todos. Graças a Deus. É a chance que Deus dá. Porque tem uma coisa, gente, ninguém entra no céu. Céu é Deus, céu é comunhão com Deus. Ninguém entra em comunhão com Deus se não tiver 100% santo. E nós não vamos morrer 100% santo. Santa Teresinha dizia, eu vou. Mas ela é Santa Teresinha, né? Então, o purgatório, a gente vai eliminar todos esses pecadinhos que nós temos. Ninguém fala mal dos outros aqui? Ninguém faz fofoca dos outros aqui? Vai ter que curar isso no purgatório. Ninguém aqui tem uma preguicinha? Não? Ninguém aqui deixa de rezar? Ninguém aqui... Nós somos cheios de pecados, gente. Mas são pecados que não briga com Deus. Você não afasta Deus. O Catecismo fala, você está na amizade de Deus. Eu tenho certeza que vocês todos aqui e eu estamos na amizade de Deus, senão a gente nem estaria aqui. Por que nós estamos falando de Deus? Mas nós não estamos santos. Entenderam o que é o purgatório? É a chance maravilhosa. Gente, tem um livro, não sei se está aí depois, chama-se O Breviário da Confiança, que tem uma página sobre o purgatório, escrito por um santo doutor da igreja, São Francisco de Sales. Que beleza, São Francisco estava falando do purgatório, né? Ele dizendo que
A alma sofre ali? Sofre. Por que a alma sofre no purgatório? Nesse livro que eu escrevi do purgatório, tem aqui uma coisa maravilhosa. É o Tratado do Purgatório que uma santa escreveu. Santa Catarina de Gênova, que morreu em 1510. Ela escreveu, assim, não é comprido não, umas 10 páginas. O Tratado do Purgatório. Eu achei em espanhol, traduzi e coloquei aqui. Ela fala, qual é o sofrimento do purgatório? Sabe qual é? Saudade de Deus. Por quê? Os teólogos explicam que quando a alma separa do corpo, como a alma foi feita por Deus, ela fica louca para voltar para Deus. Porque Deus é a alegria dela. Deus é o encanto da alma. Só que ela não pode. Então ela sente uma saudade louca de Deus. E essa saudade dói por quê? Porque ela sabe que é por causa dos pecadinhos que ela cometeu aqui. Está entendendo? E ela não pode mais fazer nada por ela, porque com a morte encerra o tempo de conquistar méritos diante de Deus. Então, quem que ajuda a purificação da alma? Quem que sufraga a alma do purgatório? Somos nós. Com as orações, com as esmolas, com os terços, com as missas, com as comunhões, e o céu. Então, é a igreja triunfante e a igreja militante que socorre a igreja padecente. É a comunhão dos santos. Isso é a comunhão dos santos. Entenderam? Então é muito importante rezar pelas almas do purgatório. Alguém fez uma pergunta aqui hoje, né? Olha, toda comunhão minha, que é quase todo dia, eu rezo por todos os meus parentes falecidos, nominalmente. Eu fiz uma relação. Parentes da família do meu pai, da minha mãe, do meu sogro, da minha sogra. Umas 40 pessoas. Eu todo dia, depois da comunhão, eu ofereço a Deus a comunhão por eles. Falo o nome de cada um. Porque é uma caridade isso. Eu não quero chegar lá e eles reclamarem de mim. Você me abandonou aqui no purgatório. Não, não abandonei, não. O resto de você toda. Eu não estou falando sério. Meu pai, minha mãe, meus 2 irmãos falecidos, meus tios, meus primos, meus amigos. Né? É muito importante. Lene Almeida, sou de Salvador e muitas vezes percebo relações entre nossas celebrações e as de matriz africanas. Como a Igreja Católica vê o sincretismo religioso? A Igreja não aceita o sincretismo religioso. O Papa João Paulo II escreveu vários documentos condenando o sincretismo, a mistura. Né? Por exemplo, missa afro, levar para dentro do altar, pipoca, cachorro quente, não sei, cocado, não, peraí gente, colocar pai de santo no altar, nada disso. O Papa João Paulo II colocou bem claro, nada disso. Não vamos misturar. Uma coisa é o diálogo religioso, conversar com as pessoas de outras religiões. Outra coisa é você misturar as religiões. Aí não. Sincretismo religioso não pode existir. Tem documento claro do Papa João Paulo II sobre isso. O que mais? Acabou? Deixa eu ver se aqui tem. A Renatinha está aí. Andréia Silva. É pecado fazer vasectomia e comungar tomando pílula anticoncepcional? Andréia, a igreja diz que a gente não deve fazer vasectomia, nem usar métodos contraceptivos artificiais. Então, eu só digo aqui, gente, o que a igreja diz. Né? Por exemplo, aqui no parágrafo, eu até anotei um parágrafo aqui, 2399 do catecismo, não gosto de ler essas coisas no catecismo, que aí não sou eu falando, né? O 2399, só para dar uma palavrinha, diz assim, ó. Não é esse daqui não. Está aqui. É assim. A regulação da natalidade representa um dos aspectos da paternidade e da maternidade responsáveis. A legitimidade das intenções dos esposos não justifica o recurso a meios moralmente inadmissíveis. Aí está escrito, entre parênteses, esterilização direta é a vasectomia. Ou a contracepção. A contracepção é o controle da natalidade por métodos artificiais. Parágrafo 2399 do catecismo. Tá certo? Então, o que eu posso dizer é isso. Tá? O que mais? Sara,
O que acontece com os bebês mortos por aborto espontâneo? E as crianças que nascem e morrem sem batismo? Bom, veja, a criança que morreu sem o batismo não pode ser batizada, hein? Não se pode batizar uma criança que já morreu. Nenhum sacramento vale para os mortos. Os sacramentos só valem para os vivos. Então a criança morreu, não tem esse negócio de batizar a criança já morta, não. Às vezes, a dúvida se a criança está viva ou não. Então você pode batizar sob condições. Não, vamos supor, uma mulher abortou uma criança e a criança dá sinais de vida. Então, pegue um pouquinho d'água, derrame na cabecinha dela, um pouquinho com um algodãozinho. Eu te batizo. Se você está viva, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É o batismo sob condições. Agora, se morreu, não pode batizar. E aí, como é que faz? Jesus falou, quem crer e for batizado será salvo. Essa criança vai ser condenada? O catecismo diz que não. Que nós temos que lançar essa criança na misericórdia de Deus, porque Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas. O catecismo cita isso. Então o catecismo leva a gente a acreditar que a criança, diante de Deus, vai ter uma opção, uma oportunidade de optar pelo batismo. Por isso que a igreja pede que se faça as exéquias de uma criança até que morreu sem o batismo. Rezar por ela, para que quando ela se apresentar diante de Deus, ela opte pelo batismo, aceite o batismo e possa ser salvo. É o que o catecismo coloca aqui para nós. Certo? Mas não pode batizar a criança que já morreu. Euciane Fernandes, se Jesus veio para salvar o mundo, quem viveu antes dele não recebeu essa graça? Recebeu, Euciane. Jesus desceu à mansão dos mortos. São Pedro fala na primeira carta dele, Cristo desceu à mansão dos mortos. Para quê? Para levar a salvação àqueles que morreram antes dele. Agora, não levou a salvação para todos. O catecismo fala, levou a salvação para os justos. Aqueles que viveram antes dele, mas viveram bem, de acordo com a sua consciência. Né? Todos que estavam na mansão dos mortos foram levados para o céu com Jesus, não. Os justos. O catecismo destaca isso bem claro, quando fala da descida de Jesus à mansão dos mortos. Ok? Igor Martino. Vejo algumas dioceses que os bispos proíbem a comunhão na boca durante o outono e inverno, devido a algumas doenças. É correto? Bom, vamos por parte. Igor, a igreja diz assim, quando aqui no Brasil, quem vai comungar é que escolhe o jeito que vai comungar. Não é o ministro que decide, é você que vai comungar, que escolhe comungar na mão ou comungar na boca. É você que escolhe. Isso tem um documento muito claro do Vaticano. Agora, num caso excepcional, está havendo uma epidemia, não sei o quê, o bispo manda comungar na mão, ou de outro jeito, aí é uma exceção. Mas a regra é o seguinte, quem decide como é que vai comungar é o fiel. Eu tenho documento sobre isso guardado comigo. Que eu não sou louco de falar uma coisa que eu não posso provar depois. Então, se você quiser ajoelhar para comungar, você tem direito. E o ministro tem que te dar a comunhão, não pode negar. Ok? Não pode negar. Ou pode comungar de pé, de joelho, na mão ou na boca, você decide. Agora, num caso excepcional, né, em que pode haver uma contaminação, se o bispo toma providência, aí é um caso particular. Qual a diferença do pagão para o ateu? Jailton Leão. O pagão é aquele que não é cristão e não foi batizado. Esse é o pagão. Não é cristão, não foi batizado. O ateu é aquele que não acredita em Deus. Não acredita que Deus existe, esse é o ateu. Independe se foi batizado, se não foi batizado. Né? Claro que ele não é cristão e ele nem é batizado. Né? Porque tem pessoas que é pagão, mas se acredita em Deus, embora não tenha sido batizado ainda. Entende? Então há uma diferença, sim. O que mais? Terminar?
Terminou o tempo. Olha, agradeço a vocês que vieram participar aqui comigo, você de casa também, né? Tem mais perguntas ainda para serem respondidas, mas se Deus quiser, quarta-feira que vem a gente continua. Fiquem com Deus, até o próximo programa, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.